Olá, gente, tudo bom? Eu sou Leandro Fortes, esse é o DCM ao Ponto. Muita gente sabe, eu falo nas minhas lives, tenho falado já há bastante tempo, dessa minha sensação de que é preciso ter vingança em relação ao que está acontecendo no Brasil. E não só ao Bolsonaro e à camarilha do Bolsonaro e esses bandidos que cercam o Boca Podre, mas a tudo que acontece estruturalmente, por exemplo, no judiciário brasileiro. Assim, como é que você pode acreditar num sistema de justiça que colocou Lula 580 dias preso a partir de um inquérito falso tocado por um juiz incompetente em todos os sentidos, né, dentro de um conluio criminoso entre Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, ou seja, entre a magistratura e o Ministério Público, enfim. O sistema judicial brasileiro ele é um exemplo clássico do sistema judicial, o sistema de justiça, montado para oprimir os trabalhadores, para oprimir os mais pobres, para punir os pobres, os pretos, enfim, para punir a esquerda e manter os privilégios das classes dominantes. Mas tem uma notícia que saiu agora há pouco, uma notícia de hoje, uma notícia recente, que nos coloca numa situação ainda mais aguda em relação a esse sistema de justiça. E eu queria saber se tem outro país no mundo que pode conviver com um tipo de sistema de justiça como o nosso. Você sabe que o jogador Neymar Júnior, essa figura deletéria de Neymar Júnior, né? Esse jogador brasileiro que é um grande jogador de futebol, mas é um cidadão que nos envergonha permanentemente no mundo afora, ele conseguiu uma liminar. Olha só, olha, prestem atenção nesse absurdo. Ele conseguiu uma liminar para não ser processado. O Tribunal Federal Regional da Terceira Região, um tribunal federal, Justiça Federal, concedeu uma liminar para que o Neymar não seja processado por sonegação fiscal no Brasil. Gente, olha só, eu não sou operador de direito, eu não sou advogado, não tenho grandes conhecimentos judiciais. Mas qual é o país do mundo que alguém consegue uma liminar da justiça para não ser processado ou preso? Ele conseguiu uma liminar para não ser nem processado, nem preso por sonegação fiscal. E assim, não é em cima de uma ilusão. Né? Ele é processado por sonegação fiscal no Brasil e também na Espanha. Mas aqui no Brasil, ele deve, segundo a Receita Federal, né, a Receita Federal aplicou uma multa nele em 2014 de 180 milhões de reais. Esse processo corre desde 2014. Em 2015, ele chegou até bens bloqueados, mas conseguiu liberá-los. Então, se o sujeito. Olha como é que funciona o sistema de justiça no Brasil, que pega e bota gente que rouba comida 10 anos na cadeia. O sujeito, como é jogador de futebol milionário, bilionário, ele consegue uma liminar da Justiça Federal para não ser processado. Então, eu também quero isso. Todo cidadão tem direito a isso. Eu quero também ter uma liminar da Justiça para que ninguém nunca me processe. Tem como acreditar no sistema de justiça desse? Tem como acreditar de que os crimes do Bolsonaro, dessa camarilha do Boca Podre, esses bandidos, esses ratos que estão no Palácio do Planalto, tem como acreditar que essa gente vai ser punida? Não tem, não tem. Arthur Lira, Jair Bolsonaro, os filhos criminosos do Bolsonaro, essa gangue em volta dele no Palácio do Planalto, Damares, Ernesto Araújo, Weintraub, né, esse Queiroga da saúde, aquele general Pazuello, responsáveis por quase 700 mil mortes por conta da Covid, assassinato de indígenas, de indigenistas, queimadas na Amazônia, destruição do patrimônio nacional, entrega da soberania. Tem como acreditar que um sistema de justiça que se move para impedir que um bilionário seja processado e preso. Ele conseguiu um salvo-conduto da Justiça Federal Brasileira, o Neymar Júnior, para não ser processado. Isso vai valer para todo mundo? Isso vai valer para mim? Vai valer para todos os cidadãos? A pergunta que eu faço é essa.
Claro que não vai valer. Isso é uma coisa para ricos, é uma justiça para ricos. É uma justiça que visa manter o status quo das classes dominantes, das classes coloniais brasileiras desde sempre. Como é que você consegue? Alguém me dá essa fórmula, porque eu quero também, quero passar para todo mundo. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região do Brasil concedeu uma liminar impedindo que o Neymar seja processado e preso por sonegação fiscal. Ele que já foi multado em 180 milhões de reais, repito. O pai dele, o Neymar pai, bolsonarista, puxa-saco, esteve com o Bolsonaro para negociar isso pessoalmente. Por quê? Porque o Bolsonaro precisa desse apoio do Neymar, né, para ter um apoio de massas às suas causas esdrúxulas, esse desgoverno, esse governo de merda, esse governo fascista. E Neymar se dá a esse desfrute. Por quê? Porque, no fim das contas, ele passa a ter essa blindagem, né, passa a ter essa segurança que é garantida por um sistema de justiça também fascista, por um sistema de justiça repleto de Sérgio Mouros, por um Ministério Público repleto de Deltan Dallagnões. Enquanto isso, o povo brasileiro é submetido a todo tipo de atrocidade judicial, a todo tipo de arbítrio, a todo tipo de abuso policial, judicial. Enquanto isso, as esquerdas, né, ainda amargam o processo da Lava Jato, o processo criminoso, falso, corrupto, fraudulento, que colocou um homem inocente 580 dias na cadeia. Por que o Tribunal Regional Federal não deu uma liminar impedindo que o Lula fosse processado e preso? Porque a justiça não funciona nem para os pobres, nem para as esquerdas. A justiça no Brasil funciona única e exclusivamente para as classes dominantes, para os ricos, para os milionários e para aqueles que estão apoiados pelo sistema financeiro, pelo poder econômico. Então, repito, nós precisamos não é de justiça, desse sistema de justiça. Nós precisamos é nos vingar dessa gente. E para isso é preciso que dentro do sistema de justiça nós consigamos tirar achar alguma brecha, criar tribunais específicos, montar uma comissão da verdade e fazer um julgamento claro, transparente e público dessa bandidagem toda, inclusive dessa família aí de Neymar pai e Neymar filho, porque um país onde a justiça concede liminar para impedir que alguém seja processado e preso, baseado apenas na condição social da pessoa, um país desse não tem como ir para frente, gente. Vamos lá.